Graça e paz, irmãos. Um bom dia a todos. Que bom que você está aqui com a gente nessa transmissão, nesse domingo. Quero dizer que é uma alegria muito grande para a gente poder servir a Deus através aqui desse momento do culto. E que você possa, então, nesse momento, conectar a sua mente a Deus. E que a gente comece o domingo já com o pé direito, tendo esse culto aí e ouvindo a voz de Deus, tá? Vamos começar esse culto adorando a Ele, cantando música, pra gente animar, para não ficar aquele clima de domingo meio cansativo, né? Quero que você feche os seus olhos para a gente orar e consagrar tudo isso a Deus, tá bom? Querido Deus, obrigado, ó Pai, por mais um domingo que a gente tenha a oportunidade de nos reunirmos, ó Deus, como igreja. Obrigado, ó Pai, porque nós estamos cultuando ao Senhor junto dos nossos irmãos, através da tecnologia, ó Pai. Isso é uma bênção, Senhor. Muito obrigado, Deus. Nós consagramos tudo o que temos e o que somos ao Senhor, ó Pai. A nossa semana, as nossas lutas, as nossas dores e também as nossas alegrias e vitórias, ó Pai. Consagramos tudo isso ao Senhor, ó Pai, porque nós te adoramos, ó Deus. Nós exaltamos o Teu nome e estamos aqui para fazer isso, ó Deus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações ao longo desse dia, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, glórias a Deus por isso, por tudo isso que a gente cantou. E agora que você faça dessa música mais uma vez a sua oração, pedindo a Deus que dê um coração como o dele, amém?
Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ora pra gente, querido. Senhor Jesus, te agradeço, ó Pai, por essa manhã, ó Deus, que nos colocamos diante de Ti, Senhor. Mesmo nos nossos lares, ó Pai, nós podemos Te louvar, ó Pai, engrandecer o Teu nome, porque o Senhor tem sido um Deus fiel nas nossas vidas, apesar, ó Pai, da tempestade que anda esse mundo, ó Deus, nós temos a certeza de que o Senhor está conosco a todo momento, ó Deus. Senhor, nos ensina, ó Pai, a amar, ó Pai, as pessoas como o Senhor ama. Nos dê um coração igual ao Teu, ó Pai. Nos ensina, Senhor, a Te obedecer a cada dia, a andar conforme, ó Deus, o Teu coração, o Teu querer, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, toque no coração de cada irmão, ó Deus, de cada pessoa nesta manhã, ó Deus, que está ouvindo essas palavras, que vai ouvir, ó Deus, a Tua palavra, ó Pai. Que o Senhor esteja inundando esses corações, dando paz, tirando, Senhor, todo o medo e trazendo alegria aos Teus servos, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde ainda nesse dia. É isso que eu Te peço e Te agradeço. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, agora vocês terão aí a aula, tá? Prestem bastante atenção e que Deus abençoe a todos vocês. Bom dia, irmãos. Olha quem está aqui hoje.
Saudade de vocês, faz tempo que eu não vejo alguns irmãos, mas hoje eu tive que aparecer, né? Nós terminamos agora um assunto na IBD, nós estudamos a reconstrução dos muros de Jerusalém. Sou muito grata aos irmãos que nos ajudaram, né, nesse processo todo. E a gente vai começar um novo estudo. Então a gente já estudou Neemias, Esdras, enquanto eles estavam lá sofrendo, e a gente passou por momentos assim, junto com eles, né, nesse processo de reconstrução do muro. A gente aprendeu bastante, enfrentaram bastante dificuldades, a gente estudou junto com eles, tudo aquilo que eles passaram, e agora a gente terminou esse momento. Nós vamos entrar agora num novo momento de estudo. Então, hoje vai ser uma escola bíblica dominical diferente. A gente está inaugurando um novo tema. Sejam bem-vindos, né? É um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam todos bem em casa, né? E vamos ver se a gente continua orando para a gente estar logo junto aqui no templo, tá bom? Que a gente, todos nós, estejamos com essa mesma vontade de estar junto. Estou com muita vontade de ver os irmãos, muita saudade de abraçar mesmo, não é saudade só de dar o cotovelinho, não, que nem a gente tem se encontrado aí, né? Deus abençoe os irmãos e vamos lá para essa aula inaugural. Olá, como estão vocês? Tudo bem? Nossa oração é que Deus esteja abençoando ricamente a todos vocês. A gente está bem feliz hoje, até porque estamos iniciando um novo tema na nossa escola dominical, e isso é uma bênção, não é verdade? O último tema, vocês se lembram, nós estudamos o período de Esdras e Neemias, que foi o período da reconstrução. Nós não escolhemos esse tema aleatoriamente. Esse tema foi escolhido porque ele tinha muito a ver com o que estava acontecendo com a nossa igreja. Vocês sabem que há pouco mais de um ano atrás nós tivemos um acidente e precisamos sair do nosso templo. E aí nós iríamos retornar, como de fato retornamos, por um breve período, e nós imaginamos que a nossa história tinha muita semelhança com a história bíblica do período da reconstrução. Que o povo de Israel ficou fora de Israel durante 70 anos, graças a Deus que o nosso período não foi tanto assim, mas depois de 70 anos o povo voltou e tinha agora então a responsabilidade de reedificar o seu reino, ou reedificar a sua cidade, seus muros, as casas e principalmente o templo. Bem, essa é também a nossa responsabilidade, reedificar a nossa igreja. Estamos fazendo isso exatamente neste momento. Estamos trabalhando em nossa construção, levantando as paredes, mas muito mais importante do que a nossa construção de alvenaria é a construção da igreja espiritual que Cristo está edificando em nossos corações. Então essa revista que vamos estudar, ela é fundamental e ela fala sobre essa reconstrução de Deus, que é a reconstrução da verdadeira igreja, a igreja dele, a igreja com a qual ele sonhou. Eu convido você a participar da escola dominical e que a gente aprenda muito a respeito dessa obra de Deus e viva essa obra de Deus em nossas vidas, como pessoas e como igreja. Amém? Irmãos, eu apresento para vocês agora, né, a nossa nova revista. Na capa nós temos, né, as mãos de uma pessoa segurando um tijolo, né, mostrando que é uma construção de algo. E o tema da revista é Edificarei a Minha Igreja. Então, ela vai falar sobre esse tema de que nós somos pessoas que estamos um ajudando os outros na edificação da Igreja de Jesus Cristo, como corpo de Jesus Cristo, ele é o nosso cabeça. Essa revista ela foi escrita, os estudos, em 2005. Né? Essa é a 17ª reimpressão. Quer dizer, uma revista que foi bastante aceita e bastante procurada. Né? Nós vamos estudar as doutrinas da igreja. Nós temos um texto de Efésios 5, 25 a 27, né, que fala sobre uma igreja gloriosa, né, que deve ser apresentada a Cristo sem mácula, nem ruga, porém santa e sem defeito, que é essa igreja que Jesus Cristo quer que nós sejamos. Nós temos 17 estudos, né, 17 temas de estudos que nós vamos estar apresentando, 17 estudos. Por enquanto, né, sendo aula virtual, é o irmão Fábio e o irmão Wilson Freitas que têm feito, todos com a ajuda do Timóteo, nós agradecemos bastante a eles. O formato das lições continua a mesma coisa, os textos bíblicos, a devocional, os versículos, né, os alvos das lições, os tópicos, né, mesma coisa. Ela mantém o mesmo formato das nossas lições. E aqui no fundo, terminando a revista, fechamento na última capa, nós temos, por exemplo, alguns aspectos que estão relacionados aos nossos estudos. A preparação da igreja no Antigo Testamento, as figuras bíblicas da igreja,
a membresia da igreja, disciplina na igreja, as marcas da igreja verdadeira, inimigos da igreja. Nós, enquanto igreja, nós temos que ter consciência de algumas coisas que nós, como corpo de Cristo, temos que fazer aqui na nossa comunhão, né? Nós estamos colocados um diante dos outros, um junto com outros, numa união para edificarmos uns aos outros. Cada um tem um ministério, né? Cada um foi colocado aqui por Deus para edificar uns aos outros. E nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais sobre isso nesse trimestre. É um tema muito gostoso, né? Um tema que fala diretamente à igreja, fala sobre discipulado e vai ajudar bastante a gente a crescer no conhecimento, né? De nossas características pessoais e daquilo que Deus quer para cada um de nós enquanto filhos seus, no corpo de Cristo, né? Jesus é o nosso cabeça e nós, baseados e ligados a Ele, nós vamos trabalhar juntos para isso. A nossa revista tem como tema a Igreja. O nome oficial da doutrina da Igreja é eclesiologia, que vem do grego eclesia, que significa assembleia ou ajuntamento. Você acha que é importante falar sobre a Igreja? Esse assunto é realmente importante? A doutrina da Igreja é um dos temas mais importantes e mais urgentes de nosso tempo. Nós temos assistido o surgimento de igrejas que se parecem com tudo, menos com aquilo que Cristo imaginou que seria a sua igreja. Imagens como esta, que só servem para ridicularizar a igreja diante dos incrédulos, geram uma ideia distorcida do que realmente é uma igreja. A gente olha para essas coisas e não sabe se ri ou se chora. O que será que Jesus pensa disso? Irmãos, é fundamental que nós resgatemos o verdadeiro sentido de ser uma igreja de Jesus Cristo neste mundo. Esta primeira lição não faz parte da nossa revista. Ela é apenas uma aula inaugural para apresentar o nosso tema. Vamos lá então? O que é uma igreja? Muitos pensam que igreja é um prédio. Outros acham que é um ajuntamento de pessoas, principalmente pessoas salvas por Cristo. Outros ainda pensam que a igreja é algum tipo de ministério, principalmente um ministério social. É claro que essas coisas são muito boas, mas a natureza da igreja é muito maior do que isso. Se pudéssemos descrever o que é uma igreja no menor número de palavras possível, nós diríamos que igreja é o resultado do trabalho de Jesus Cristo. Eu espero que você saiba que Jesus trabalha, e trabalha muito. Mas qual é o trabalho de Cristo? Seja qual for, você já sabe que igreja faz parte disso. Igreja é o resultado do trabalho de Jesus Cristo. Para dizer exatamente qual é o trabalho de Jesus, nós vamos ter que dar uma pequena volta. Começando com o primeiro homem, aquele que foi feito pelas próprias mãos de Deus. Estamos falando de Adão. De acordo com a Bíblia, o pecado cometido pelo homem trouxe consequências e implicações terríveis para a humanidade. A partir do pecado, o homem perdeu o seu equilíbrio interior, desenvolvendo enfermidades psicológicas e emocionais e também físicas que o impedirão permanentemente de ser feliz neste mundo. Além disso, o pecado também afetou a relação do homem com o seu semelhante, criando uma espécie de estado de guerra entre os homens. Mas o pecado fez muito mais do que afetar o homem. Ele também afetou a natureza. Ele transtornou o universo. Escrevendo aos Romanos, Paulo descreveu essa situação nas seguintes palavras: porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. O pecado desestabilizou toda a criação de Deus, e não apenas a raça humana. Podemos incluir na corrupção do pecado os animais, os rios, as florestas, as estrelas, tudo enfim. Agora chegamos então ao trabalho de Jesus. Jesus tomou para si a tarefa de reorganizar todo o universo e reestruturar tudo o que o pecado destruiu.
Observe que não estamos falando apenas de pessoas, mas de todas as coisas. E como Jesus faz isso? Em Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, Paulo diz: fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Ou seja, Jesus está resgatando e salvando a natureza e o universo como um todo. Mas não há dúvida de que os principais seres a serem resgatados da escravidão do pecado são os seres humanos. Afinal, os seres humanos são a coroa da criação de Deus. É por isso que, quando se trata da restauração dos seres humanos, Deus faz uma obra muito, mas muito específica e muito especial para trazer o ser humano de volta para si, para que os homens possam ter uma verdadeira comunhão com Ele, como o Criador e o Pai que Ele é. Podemos dizer então que a obra de Cristo é dupla. Ele tem um trabalho maior em todo o universo e tem um trabalho mais especificamente entre os seres humanos. O trabalho maior de Cristo na criação é chamado de Reino de Deus, e o trabalho mais específico de Jesus entre os seres humanos é chamado de Igreja. Você pode perceber que a Igreja é uma parte do Reino de Deus. O reino é maior do que a Igreja. Um dia, Jesus há de completar a sua tarefa de reorganizar aquilo que o pecado destruiu. E quando isso acontecer, ele vai entregar o resultado de seu trabalho a Deus, o Pai. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24, Paulo diz: então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Pai, quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Veja que esse texto promete que um dia Cristo há de completar a sua obra. E quando ele o fizer, ele há de entregar o reino, ou seja, ele há de entregar todas as coisas reorganizadas, reestruturadas a Deus o Pai. Quando ele fizer isso, ele próprio vai se ajoelhar diante do Pai e vai render homenagem ao Pai para que o Pai seja tudo em todos e todo o universo, inclusive o próprio Jesus, estejam reestruturados e reorganizados em relação ao Pai. Agora sabemos o que é a Igreja. A Igreja é a parte humana da redenção de todas as coisas. Quando Jesus terminar o seu trabalho, não vai haver apenas uma nova terra, também vai haver novos céus. Devemos imaginar então que a redenção de todas as coisas significa literalmente todas as coisas. Quando Jesus então terminar o seu trabalho, a Igreja estará testemunhando a eficiência de Cristo de refazer aquilo que o pecado desfez. Assim podemos dizer que a Igreja tem uma dupla identidade. Ela é um privilégio, porque é um privilégio fazer parte dessa reestruturação universal. Mas ela é também uma responsabilidade, porque ela é a estratégia de Jesus, o meio pelo qual Jesus estabelece o seu reino entre os homens. Enquanto privilégio, nós desfrutamos as coisas maravilhosas que recebemos de Deus, como vale-brindes pelo fato de estarmos vivendo essa restauração universal. A presença do Espírito, a alegria do Espírito Santo, a paz que excede todo o entendimento, tudo isso vem de graça quando participamos da restauração de Jesus. Mas há também uma responsabilidade. Jesus quer expandir o reino de Deus entre os homens, quer recuperar para Deus o seu reino entre os homens e quer usar a Igreja para isso. Podemos dizer então que a Igreja é uma agência do reino de Deus, mais ou menos como se fosse uma agência de um banco. Vamos dar o exemplo de nosso próprio bairro e da nossa própria igreja. Um dia, Deus olhou para o Baeta Neves e decidiu que ele queria dominar este bairro. Ele queria que os corações das pessoas deste bairro se rendessem a ele e o adorassem como o Deus que ele é. Então o que ele fez? Ele colocou neste bairro uma agência.
uma agência de seu reino, que serve como um posto avançado na conquista do mundo para Deus. Essa agência se chama Primeira Igreja Batista de Vila Baeta Neves. Essa agência não é a única do bairro. Existem outras agências que também fazem o mesmo trabalho que nós fazemos, que anunciam o reino de Deus, que difundem a palavra de Deus e que fazem com que Deus se torne conhecido e adorado em nosso bairro. Agora, através de nossa igreja e de outras igrejas que Deus colocou em nosso bairro, Ele pode chegar às pessoas do bairro. Ele usa a nossa e as outras igrejas como pontes para que as suas bênçãos, seu amor gracioso, seu evangelho salvador cheguem até os lares de nosso bairro e conquistem as pessoas, as famílias do nosso bairro para o reino de Jesus. Essa é a parte da nossa responsabilidade. Passar para as outras pessoas os mesmos privilégios que nós encontramos no reino de Deus. Não é bom desfrutar o amor que Deus tem por nós? Não é bom conhecer o nosso Deus através da sua palavra e conhecer a sua vontade que dá propósito e sentido à nossa vida? Não é bom orar ao Pai e saber que Ele nos ouve e que Ele nos atende? Infelizmente, muitas pessoas do nosso bairro não têm esses privilégios e vivem suas vidas como se Deus não existisse. O resultado tem sido triste na vida dessas pessoas e na vida de suas famílias. Em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 20, Paulo diz: Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. A boa notícia é que mesmo que as pessoas do nosso bairro tenham se esquecido de Deus, Deus não se esqueceu delas. Ele colocou uma agência em nosso bairro, a nossa igreja, e através dessa agência, Ele quer chegar aos corações dessas pessoas. Quer consertar a vida delas, quer arrumar aquilo que o pecado destruiu. Essa é a obra de Jesus. Em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus, ou seja, estamos trabalhando junto com Deus, na obra dele. Mas qual será o nosso maior privilégio e a nossa maior responsabilidade como igreja de Jesus Cristo? Nossos privilégios e nossas responsabilidades são muitos e são maravilhosos. Mas quais serão os maiores? Começando pelo privilégio, em Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10, João diz: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O maior privilégio e a maior honra que teremos por ser igreja de Jesus Cristo é que um dia nós vamos reinar com Jesus. Reinaremos lado a lado com Ele, como promete a palavra de Deus. Eu imagino que isso é muito mais do que já sonhamos, muito mais maravilhoso do que qualquer coisa que podemos esperar e infinitamente mais do que qualquer coisa que possamos merecer. Mas há também responsabilidades. E qual será a maior de todas as nossas responsabilidades? Em Colossenses capítulo 1, versículo 24, Paulo diz: Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo por amor do seu corpo, que é a igreja. Nosso dever é cumprir o que resta das aflições de Cristo. O que significa isso? Significa que Jesus já fez tudo o que era necessário para a nossa salvação, mas ainda resta o sofrimento de levar essa mensagem às pessoas, de convencer as pessoas sobre a mensagem e sobre a verdade do Evangelho. Cristo sofreu na cruz, mas ainda está sofrendo por ver que muitas pessoas ainda não conhecem a sua salvação.
podemos imaginar que muitas dessas multidões que enchem os templos de nossos dias, muitos deles querem os privilégios, mas são muito poucos aqueles que estão dispostos a assumir as responsabilidades. Jamais devemos esquecer que a vida cristã equilibrada, e portanto a igreja equilibrada, é aquela que toma para si tanto o privilégio quanto a responsabilidade. Ou seja, a igreja toma para si, ou deve tomar para si, tanto a responsabilidade de trabalhar com Cristo, mesmo sob sofrimento, para que a mensagem do Evangelho chegue ao coração daqueles que precisam de Jesus, como também deve tomar os seus privilégios, o privilégio, inclusive, de reinar com Cristo, quando chegar o momento para isso. E você? Qual será a sua escolha? Como você pretende ser igreja de Cristo neste mundo? Que Deus lhe dê a consciência de que a sua vida com Ele precisa ser integral. Há muitos prazeres na presença de Deus, mas também há muitos deveres. Que tal aprender mais sobre esses privilégios e responsabilidades? Participe da nossa EBD. Aprenda a palavra de Deus conosco e depois nos ajude a fazer da nossa igreja a igreja que Jesus sonhou. Fique na paz do nosso Senhor e tenha uma semana muito abençoada. Pastor prega demais, não, irmãos? Além de bonito, ainda prega demais, fala a verdade. Muito obrigada pela presença dos irmãos, espero que os irmãos tenham aproveitado bastante e aproveitem os próximos momentos que a gente vai ter com esse novo tema. Muito obrigado, Fábio, muito obrigado, Wilson, pelo trabalho de vocês, obrigado, Timóteo, por tudo que vocês têm feito pela EBD virtual. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês durante esse domingo, durante a semana de vocês. Grande beijo a todos, estou com saudades, viu, irmãos, de verdade.